1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 12, vamos ler a partir do primeiro versículo, amém? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou que não tenham conhecimento, amém? Versículo 2: Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eras guiados. 3: Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Amém? Diga glória a Deus. Então, amados, o apóstolo Paulo, ele estava falando com a igreja de Coríntios, ele estava instruindo a igreja de Coríntios, falando a respeito dos dons espirituais. Amém? E se a gente for ver nos versículos depois, vou só confirmar aqui, acerca dos dons, ele diz assim, vamos ler agora o versículo, você pode botar o 4? Versículo 4 ele diz, ora, os dons são diversos, guarda essa palavra, diversos. Amém, irmãos? Diversos ou variados. Existem vários tipos de dons. Amém? E ele diz, mas o Espírito é o mesmo. Existem vários dons, mas o Espírito é o mesmo. E ele diz, versículo 6. Você pode projetar o 6? E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Amém, irmãos? Então, amados, há vários tipos de dons, há variedades de dons, há diversos dons, mas é Deus quem opera esses dons. Amém? O dom, amados, ele não depende de Gutemilson. Amém? O dom do Espírito, ele não é natural. Você entende? O dom, ele é espiritual. Ele é sobrenatural. Não tem nada a ver comigo. Amém? O dom é de Deus. O dom não é meu. E quando eu me movo em algum determinado dom, sempre que nos movemos em algum dom do Espírito, pelo Espírito, nos movemos pelo Espírito, sempre é para beneficiar alguém. Amém? Os dons do Espírito é para beneficiar outra pessoa. Amém? Daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando isso. Porque sabe, irmãos, que eu posso abafar o Espírito. Amém? Eu posso abafar o Espírito. Mas como é que pode, Gutemilson? O apóstolo Paulo, ele diz isso. Daqui a pouco nós vamos ver isso. E ele recomenda e ele diz, não apagueis o Espírito. Então, amados, se Paulo diz que não apagueis o Espírito, é porque eu posso apagar o Espírito. Amém. Então, irmãos, isso é muito sério. Então, se eu posso apagar o Espírito, eu posso mantê-lo aceso. Aleluia. Eu posso manter a chama acesa. Na verdade, eu devo manter a chama acesa. Se a chama do Espírito não está acesa, se o fogo do Espírito não está aceso na minha vida,
Presta atenção, irmão, na minha vida, vou repetir pela terceira vez, na minha vida, não é na vida do meu irmão. Eu sou responsável, irmãos. Eu tenho a responsabilidade de manter o fogo do Espírito aceso na minha vida. E não na vida das pessoas. Mas eu posso beneficiar alguém através de um dom do Espírito. Aleluia. Então isso significa, irmãos, que se eu abafar o Espírito, se eu não manter a chama do Espírito acesa, se eu não me mover no dom do Espírito, o qual Deus me deu, eu vou deixar de beneficiar as pessoas. E sabe, irmãos, isso é tão sério que vai ter pessoas que estão do nosso lado, dependendo da manifestação desse dom. Aleluia. Pessoas podem deixar de ir para o inferno quando eu me deixo ser usado pelos dons do Espírito. Pessoas, irmãos, podem agora mesmo estar querendo tirar a sua própria vida, mas por causa da operação do dom do Espírito, elas não vão fazer isso. Mas para isso, irmãos, o canal pelo qual esse dom flui tem que estar ligado, tem que estar antenado, conectado, tem que estar no Wi-Fi do Espírito. Falando nisso, como está o seu Wi-Fi, a sua conexão com o Espírito? Porque sabe, irmãos, nós somos somos fáceis de desconectar. Como eu me desconecto, Gutemilson? Uma simples distração. A distração é a inimiga número 1 da unção. E nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias. E existem várias coisas, centenas e centenas de coisas nesse mundo que tira a nossa atenção rapidinho. É por isso que precisamos estar ligados, conectados, antenados. É por isso que Paulo escreve à igreja de Colossos, aos Colossenses. E ele escreve no capítulo 3, versículo 1, ele diz: pensai nas coisas que são do alto. E buscai as coisas que são do alto. E não as que são dessa terra. Porque as coisas dessa terra, irmãos, ela vai nos deixar desconectados do Espírito. Porque as coisas da terra, irmãos, são naturais. E as coisas do Espírito é sobrenatural. Amém? Aleluia. Então, irmãos, o sobrenatural, ele tem que sobrepor ao natural. O natural não pode sobrepor ao sobrenatural. Você entende? Aleluia. É por isso que eu tenho que considerar as coisas do Espírito. Aleluia. No livro do irmão Reiga, Crescendo Espiritualmente, ele diz que uma das características de um cristão maduro é que ele estima em muito pouco as coisas terrenas. Aleluia. Sempre que eu estimar mais as coisas dessa terra, eu vou estar mais longe das coisas do Espírito. Aleluia. E sabe, irmãos, estamos vivendo, vou repetir, nos últimos dias.
Jesus está voltando. E esse mundo nos oferece até coisas boas. E até às vezes lícitas. Mas como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então, irmãos, aquilo que não convém ao espírito, eu tenho que deixar para lá. Será que isso que eu estou fazendo, será que isso que eu estou vendo, será que isso que eu estou ouvindo convém ao espírito? Você está aqui ou já foi para casa? Aleluia! Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz que nós podemos entristecer o espírito. Você já parou para pensar, irmão? Eu posso entristecer ao Espírito Santo. E ele diz: não entristeçais ao Espírito Santo, ao Espírito da promessa, o qual fostes selados. Aleluia! Imagina, irmãos, da mesma forma que eu posso entristecer o Espírito, eu posso também alegrar o Espírito. Agora mesmo, antes de sair da minha casa, eu fiquei triste com meu filho por uma atitude dele. Mas sabe, irmãos, que muitas vezes nós deixamos o nosso Abba, o nosso Pai amado, triste. Porque quando eu entristeço o Espírito, eu entristeço o Pai. Porque o Espírito que habita em mim é o Espírito que clama: Abba, Pai. Amém? Lembra, irmãos, que quando Jesus estava lá no Rio Jordão e João batizou Jesus, e quando Jesus saiu da água, a Bíblia diz que os céus se abriram, e a Bíblia diz que desceu o Espírito em forma corpórea de uma pomba, e surgiu aquela voz e disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Irmãos, nós podemos dar prazer ao nosso Pai. Como está a minha vida hoje, dia 31 de janeiro de 2021, às 10h38 da manhã, em Jardim São Paulo? Será que eu estou dando prazer ao meu Pai? Eu não sei você, irmãos, mas por várias vezes eu já ouvi Deus falando comigo assim, face a face, usando pessoas. Hoje faz 15 dias eu estava lá em Igaraçu, numa casa de recuperação. E antes de eu ir ministrar a palavra, uma irmãzinha chegou para o missionário lá, o líder da casa, e disse: missionário, faz tempo que eu não tenho oportunidade da minha igreja, eu queria cantar uma música, uma canção. E ele deu a oportunidade àquela mulher, irmãos. Aquela mulher, eu nunca vi aquela mulher na vida. Não sei nem o nome dela, nem onde ela mora. E ela se moveu nos dons do Espírito. E ela falou coisas ao meu respeito que ela nem sonhava, não tem nem ideia. E sabe, irmãos, não tem coisa melhor quando Deus fala com você e Ele diz que tem prazer em você. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos agradar tanto as pessoas e não agradamos ao nosso Pai. Eu sabia que não ia ter muitos améns, muito, mas daqui para o final você vai sair daqui diferente. Isso é só a introdução, irmãos, para esquentar as turbinas. Porque nessa manhã, irmãos, eu creio que Deus, Ele vai avivar os nossos corações. Que é isso, Gutemil? Você quer dizer que meu coração não está avivado? Precisa estar sendo avivado. Você daqui a pouco vai entender pela palavra.
que nós precisamos, irmãos, estar sendo avivados. Amém, irmãos? O próximo mês nós teremos aqui um seminário, uma conferência, e o tema da conferência é Avivados. Não é isso, pastor? Avivamento. Você entende, irmão? Que Deus já está preparando seu coração. Esse seminário, irmão, dessas conferências não é por acaso. É porque nós precisamos estar sendo avivados. O profeta Abacuque, ele diz: ó Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Porque sabe, irmãos, que às vezes nós começamos, mas começamos tão bem, tão empolgado, tão afogueado, mas quando chega na metade, a gente começa a diminuir o ritmo. Mas Deus não quer, irmãos, que você diminua o ritmo. Deus não quer que você tire o pé do acelerador. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 brilhando. Irmão, se eu não estou brilhando, tem algo errado comigo, irmão. Porque essa é a vereda do justo. É de glória em glória, irmão. Não é de glória e fracasso. Não é de glória e retrocesso. É de glória em glória e glória. Até que a promoção chegue. Ou Jesus volte. Aleluia. Talvez você fique pensando aí, Gutemir está falando esse negócio de dom, eu não tenho dom. Será? Aleluia. Talvez você seja o dedo midinho do corpo. Mas o dedo midinho, irmãos, ele também faz parte do dom. Ele tem um dom. O dedo midinho, irmãos, não é menos importante do que o braço do corpo. Você entende? O mesmo dom que opera no corpo, opera no braço ou na mão, é o mesmo que vai operar no dedinho midinho. Lembra que nós lemos? É o mesmo Espírito. É o Espírito que opera tudo em todos. E é o mesmo Espírito que distribui esses dons. Agora, quanto à operacionalidade do dom, eu posso apagar o Espírito, abafar o Espírito e não permitir que esses dons continuem operando através de mim. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Projeta aí, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Segundo Timóteo. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives. Você está vendo isso, irmão? Por esta razão, pois, te amoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti. Você está vendo isso, irmão? Paulo está dizendo a Timóteo, para Timóteo reavivar. Você entende que não é Deus que vai reavivar? Eu é que devo reavivar o dom. O dom já está aqui, irmão. Eu é que reavivo. Agora, como eu reavivo? Reavivar, irmãos, é inflamar. Amém?
Reavivar é inflamar, é pôr fogo. Aleluia. Se você veio, se prepare para receber. Amém, irmãos? Venha com expectativa de receber. Sabe, irmãos, precisamos ter em mente que Deus, Ele tem prazer e Ele deseja nos surpreender. Eu estava falando isso ontem para minha esposa. O meu pai, ele foi promovido. O meu pai voltou para casa no dia 29 de novembro. E ele tinha um direito lá, um auxílio. E o salário dele está retido desde novembro. E o 10º, minha mãe não recebeu. E o cartão atrasado. Estou dizendo isso para edificar você. E a gente deu entrada lá no auxílio, o auxílio funeral. E a gente estava pensando que o auxílio era o mesmo valor que foi o sepultamento. E quando foi a semana passada, minha cunhada está lá em Caruaru, minha mãe está lá, mora lá. Aí ela mandou, eu disse, veja o extrato aí para ver se já entrou. Irmãos, entrou quase 4 vezes o valor que a minha mãe estava pensando, esperando, que era. E eu falei para minha esposa, filha, olha para aí, como Deus nos surpreende. Minha mãe pagou os 2 meses de cartão que estava atrasado, ainda sobrou dinheiro. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que não andeis ansiosos. Abri essa só para abençoar você. Deus, Ele vai surpreender você. Por essa razão, pois, te demoesto que reavives o dom que há em ti. Paulo estava falando, irmãos, com um jovem pastor. Se Paulo disse isso para o pastor, o que diremos como membros? Por que, Gutemir? Se o pastor é diferente, ele tem mais responsabilidade. Existe uma unção sobre a vida dele. Olha o que ele diz. Que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Havia um dom na vida de Timóteo, que Timóteo recebeu pela imposição de mãos. Então, irmãos, não brinca com esse negócio de impor a mão, não. Quando o pastor, guiado pelo Espírito, ou qualquer ministro, chamar você aqui na frente, e pá! Isso não é modismo, não. Isso não é não para enfeitar o culto, para completar o culto. Não é não, irmão. Tem algo que transfere. Há uma transferência de unção pela imposição de mãos. Cura é transmitido através da imposição de mãos. Uma nova unção é transmitida. Amém, irmãos? Um dom do Espírito é liberado através da imposição de mãos. Aleluia! Diga, Deus é bom. Aleluia! Abre em 1 Timóteo, projeta aí por favor, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Segura agora. Não te faças negligente. Diga, Deus está falando comigo. Agora cabe a nós, irmãos, receber a exortação. Porque sabe, irmãos, eu posso me tornar negligente para com o dom. E esses dias o Espírito estava tratando comigo. Lembra daquele dom?
Eu lembro uma vez, eu trabalhava lá no Pão de Açúcar em 1997. Eu sou novo, viu, irmão? E eu fui lá em Casa Amarela. Naquela época eu não tinha conhecimento da palavra revelada. Aí, quando eu sabia que tinha um profeta lá de Deus, vamos lá, ouvi Deus falar. Aí eu saí daqui, fui lá para Casa Amarela, um negócio longe, nunca tinha ido. E Deus usou aquele homem, aquele senhor, e disse que Deus estava liberando esse dom na minha vida. E esses dias o Espírito estava me lembrando. Lembra do dom que você recebeu? Por que você não está abençoando as pessoas? Por que você não está tocando a vida das pessoas? Aleluia! Sabe, irmãos, aqui eu posso tocar a vida das pessoas, mas lá fora eu posso tocar muito mais pessoas. Você entende, irmão? Não precisa você estar aqui para tocar a vida das pessoas. Eu já falei aqui, eu volto a dizer, os maiores milagres foram feitos fora da igreja. Na verdade, a igreja, irmãos, a eclésia ou eclesia, é chamados para fora. Que adianta, irmãos, sermos cheios do Espírito, cheios do poder, cheios da palavra, cheios do fogo, cheios de dom, e não tocar a vida de ninguém? Isso é uma vida miserável, irmão. Tem pessoas, irmãos, precisando daquilo que nós temos. Aleluia. Tem pessoas precisando, irmão. Sabe, irmãos, eu estava lá, como eu falei, eu estava lá na casa de recuperação. E tinha um jovem lá, 47 anos. O cara com casa de praia, irmãos, com carro novo. Mas o cara viciado em droga. E ele estava lá naquele domingo e ele disse, irmão, chorando, as lágrimas caindo. E ele disse, irmão, eu só queria agora um abraço da minha mãe. Aí eu, guiado pelo Espírito, olhei assim para uma irmãzinha. Eu disse, irmã, vem aqui, por favor. Qual a idade da senhora? Ela disse, eu tenho 66. Mais ou menos a idade da mãe dele. Eu disse, irmã, esse irmão aqui, ele está precisando de um abraço da mãe. A senhora vai abraçá-lo como se fosse a mãe dele. E aquela mulher começou a chorar, abraçou aquele jovem, se recuperando das drogas, e as lágrimas daquele jovem caíram, e ela disse, meu Deus, eu estava orando, pedindo a Deus, Senhor, não me deixa sair daqui desse lugar sem uma resposta, e agora isso aqui foi resposta de Deus. Você entende, irmão? A igreja, Verbo da Vida, não estava lá quando estava acontecendo isso. Você entende? Que eu não preciso só estar aqui. Eu simplesmente só fui um canal de Deus naquele local, naquela hora, naquele momento. E aquela irmã olhou para aquele cara e ela disse, eu agora sou sua mãe de coração e a sua mãe de oração. Eu vou orar pela sua vida. Você entende, irmãos, que tem pessoas que estão precisando de você. Mas eu sei porque sei, Deus não me trouxe aqui e não me deu essa palavra por acaso. Existem pessoas aqui, irmãos, que estão com um dom amortecido. O dom está parado. Não está em operação. Até muitos já relaxaram, nem lembra mais que Deus liberou esse dom sobre a vida dele. Mas hoje, nessa manhã, irmãos, eu creio Deus reavivando dons. Eu creio no fogo do Espírito. Eu creio numa nova unção. Mas eu creio, irmãos, numa nova unção para tocar a vida das pessoas. A unção do Espírito, irmãos, sobre mim é para beneficiar as pessoas. É para curar, é para libertar, para transformar a vida das pessoas.
Sabe, irmãos, uma simples palavra pode mudar a vida de alguém. Porque às vezes a gente pensa que tem que ser muita coisa. Não, irmãos. Uma simples palavra. Eu estava agora trabalhando, eu trabalhei uns 10 dias seguidos. E eu estava numa casa de praia, trabalhando. E estava lá uma jovem senhora cozinhando lá na casa de praia. E ela estava fazendo café, almoço, janta, lanche para as pessoas que estavam na casa, inclusive para mim e para os meus colegas que estavam trabalhando lá. E a dona da casa, a minha patroa, chegou para essa cozinheira e disse para ela: muito obrigado por essa comida. A sua comida está maravilhosa. Só isso. As lágrimas daquela cozinheira começaram a cair. E a menina que trabalha com a minha patroa, ela disse: oxe, filha, que ela chama todo mundo de filha, por que você está chorando? Ela disse: porque ninguém nunca chegou aqui na cozinha para me elogiar. Às vezes a gente quer orar e ver um braço crescer. É sobrenatural. Mas uma palavra também é sobrenatural. Uma palavra pelo Espírito pode tirar alguém da depressão. Pode tirar alguém de uma tristeza profunda. Alguém, impedir que alguém tire a sua própria vida. Você entende, irmão? Agora segura. Não te faças negligente. Então eu é que me faço negligente. Eu posso negligenciar, irmãos, o dom de Deus que há na minha vida. E sabe, irmãos, Deus não vai fazer como algumas pessoas pregam aí. Você vai ter que fazer. Não, Deus não vai fazer isso, irmão. Porque a Bíblia diz que nem é por força, nem por violência. É pelo Espírito. E o homem tem livre-arbítrio. Se eu não quiser, irmãos, Deus não vai obrigar. Sabe aonde estão os maiores talentos, os maiores dons? Santo Amaro, Parque das Flores, Cemitério do Barro. Pessoas têm saído dessa terra junto com os seus dons. Na verdade, eles deixaram os dons aqui. Não usaram. Não usufruíram. Amém, irmãos? Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia. Quantos de nós, irmãos, recebemos uma profecia e um dom foi liberado? E às vezes a gente até se esquece disso. Aleluia. Diga: Deus é bom. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Amém? 5:19. Primeira Tessalonicenses 5:19. Ele diz: não apagueis o espírito. Não apagueis o Espírito. O Espírito Santo, irmãos, ele se manifesta, ele se mostra na palavra como fogo.
A Bíblia diz que no dia de Pentecostes ele desceu e foram vistas línguas como que de fogo. Amém? E ele diz: não apagueis o espírito, ou não apagueis o fogo. Amém? A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Isso na nova aliança. Na velha aliança, perdão. Na nova aliança, irmãos, o altar sou eu. E esse fogo, irmãos, que na velha aliança estava lá no altar, hoje está em mim. Você está feliz com isso, irmão? O fogo estava lá aceso. Existia um sumo sacerdote, existiam as pessoas que trabalhavam lá no altar, e tinha uma pessoa que era responsável por colocar o azeite, o óleo, para que aquele fogo permanecesse aceso. Hoje nós somos sacerdotes da nova aliança, para oferecer sacrifício ao Senhor no altar. Nós somos o próprio altar do Senhor. E eu sou responsável para colocar lá o azeite, para que o fogo não se apague. E a chama? Irmãos, esse negócio de fogo é de Deus. Somos a igreja do fogo, irmão. É como o pastor Humberto disse: quem nasceu do fogo, irmão, não pode se acostumar não só com a fumaça, não. É por isso que ele diz lá, o profeta Isaías, que ele não pisa a cana quebrada, e ele não pisa o pavio que fumega. Está lá. Talvez você chegou aqui nessa manhã, está lá fumegando, só aquele pedacinho lá de corda, na pontinha dele. Mas eu quero te dizer que nessa manhã existe um sopro do Espírito para soprar sobre esse pavio e o fogo acender, irmão. Aleluia! Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Oh, aleluia! A Bíblia diz que quando ele viu lá aquela visão do trono de Deus, a Bíblia diz que saía fogo, relâmpagos, trovões. Quando ele apareceu lá no Monte Moisés, irmão, o fogo estava lá. O fogo estava queimando o monte. Se o animal tocasse no monte, morria fulminado. Quando o sacerdote entrava lá, se ele entrasse em pecado, irmão, ele era fulminado lá dentro, morria, por causa do fogo. Esse negócio de fogo é de Deus, não é do diabo não, irmão. Claro que existe um fogo estranho, esse fogo estranho é do diabo, mas aqui na igreja não tem esse negócio de fogo estranho não. Se tiver, a gente repreende, em nome de Jesus, e ele vai embora. Amém? Diga: Deus é bom. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Diga: vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios. Diga: tem nada a ver comigo, nem com os meus cursos, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD. Muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Não tem nada a ver com você, irmão. Tem a ver com o Espírito. Que é isso, Gutenberg? Você está falando de curso? Não, eu não estou falando de curso.
Minha filha é formada, é pós-graduada, graças a Deus, glória a Deus por isso. Gostaria muito de ter feito uma faculdade, uma universidade, não tive oportunidade, eu fui negligente. Mas não depende disso. Agora Deus pode pegar isso e com a unção do Espírito. Você entende? Deus não tem problema com isso. Mas não precisa disso para operar, para andar na vocação que fosse chamado. Talvez, irmão, você se sinta indigno, incapaz. Mas sabe, amados, não é você. É o dom do Espírito em você. Aleluia. Você entra com as mãos e Deus entra com poder. Aprendi no Rema. Isso, irmão. Porque às vezes, irmãos, quando a gente vai orar, vai impor as mãos, vai fazer algo, a gente pensa que somos nós. Mas é o Espírito em nós. É o dom do Espírito em operação, em manifestação. Você entende? Não depende. Você vê que o apóstolo Paulo, ele vai escrever a igreja lá de Coríntios, ele diz, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque às vezes a gente está fraco, pensa que está fraco, que não é incapaz, que não tem condição, que não vai conseguir. Mas é pelo Espírito, irmão. Aleluia. É na força dele. É no poder do Espírito. É pelo fogo do Espírito. Aleluia. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz. Eu esqueci de anotar aqui, mas eu vou dizer para você. Mas lá em Romanos ele diz que os dons, presta atenção nisso, irmão. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Meu filho, não tem para onde você correr, não. Já era. Aleluia. Já é. O dom, os dons e a vocação de Deus é sem arrependimento. Depois que ele liberou, tchau. Você pode até não andar nesses dons. Você pode até não operar, mas o dom está aí. Aleluia. O dom está aí, irmão. O dom está aí. Deus não dá o dom e tira o dom. Dá o dom e tira o dom. Ele dá e tira. Não, irmão. Depois que ele liberou, já era. Eu posso até não andar nisso, mas está aqui. Aleluia. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Presta atenção nisso, irmão. Isso pode mudar a sua vida aqui na igreja. Quer fazer, pois, irmãos? Paulo faz uma pergunta àquela igreja lá de Corinto. Olha para cá, irmão. Essa igreja de Corinto era uma igreja onde os dons do Espírito eram manifestos. Os 9 dons do Espírito se moviam nessa igreja. Por isso que Paulo lá, em Coríntios 12, Paulo estava instruindo a igreja acerca dos dons. Porque era uma igreja que tinha os 9 dons do Espírito. Aí veio o que Paulo diz. Quer fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, no Verbo da Vida em Jardim de São Paulo, um tem salmo. Você está feliz com isso? Oxe, Gutamil, eu pensei que só existia essa missa Davi. Você pode ser um salmista e nem sabe. Quando vos reunis, num culto como esse, não tem salmo.
E às vezes a gente vem para o culto, né? Pega a Bíblia. Vou para o culto. Chega aqui, senta. Amém. Acaba o culto. Pega a Bíblia. Não, irmão, você tem algo. Talvez o seu irmão do lado, irmão, que está sentado do seu lado, precisa desse salmo. Você entende, irmão, que não precisa estar aqui? Deus, ele surpreende, irmão. É feito aquele pastor lá, esqueci o nome dele, ele até me perdoou, esqueci o nome, pastor do lado de Surubim. Pastor Fabiano, ele estava aqui, e ele disse que o desejo dele era pregar no púlpito da Zona Norte. Oh, aleluia, era o meu também. Eu disse à minha esposa, era o meu sonho pregar lá na Zona Norte. Ao pastor Júnior dá o púlpito da Zona Norte, para Jardim de São Paulo, está lá Gutemilson no púlpito da Zona Norte, irmão. Você entende que não é um púlpito, irmão? Um tem salmo, o outro tem doutrina. O que é doutrina? É ensino. Este traz revelação. Ah, se Deus usasse o pastor para trazer uma revelação, aleluia. Deus quer usar você, terra. Terra boa, terra fértil. Um tem revelação. Aquele, outra traz língua. Outra língua, e a outra interpretação. E às vezes a gente está aqui orando em língua, né? E cadê a interpretação, irmão? Mas Gutemilson, só o pastor pode interpretar. Não. Ele diz, quando vos reunis, fica tranquilo, seu pastor é do Espírito. Se Deus lhe usar aí, você trazer uma língua com interpretação, ele vai pular aqui de alegria. Ele vai ficar feliz. É isso que Paulo está dizendo à igreja, irmãos. Seja tudo feito para edificação de um dos outros. Se todas as igrejas fossem igual essa aí, quando vos reunis, às vezes acaba o culto, né? A gente pega a Bíblia, não dá nem paz, boa noite ao irmão, vai embora. E o irmão está lá, prestando só um abraço. Aleluia. Diga, Deus é bom. Sabe, irmãos, para eu reavivar o dom, para eu inflamar o dom, tocar fogo no dom, acender o dom, eu preciso orar em línguas. Orar em línguas reaviva o dom. Amém, irmãos? A oração, irmãos, vai te tirar do lugar de medo e te colocar no lugar do dunamis. A oração vai te tirar do lugar de medo. Se você for ver esse texto, quando Paulo estava escrevendo a Timóteo, ele diz assim, você não recebeu o espírito de temor. Ele escrevendo a Timóteo, falando sobre esse reavivar o dom. E ele começa lá demonstrando Timóteo, ele diz, você não recebeu o espírito de temor. Porque eu acredito que Timóteo estava com medo. Ele estava temendo. Ele era um jovem pastor que estava lá ministrando para o povo, liderando um povo. Amém, irmãos? Mas sabe, amados, que a oração, ela te tira desse lugar de medo e te coloca no lugar do dunamis. O que é dunamis? É o poder, como a dinamite. Amém, irmãos? É por isso que é importante orar em outras línguas. Quando estamos orando em outras línguas, estamos abanando o pavio que está fumegando. E o fogo vai tocar, irmãos. Aleluia. No livro de Judas, versículo 20. Judas, no versículo 20.
Judas só tem um capítulo. Veja o que é que Judas diz. Vós, porém, amados irmãos, está falando comigo, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Quem é que edifica, irmão? Eu mesmo. Amém, irmãos? Edificando-vos. Ou seja, que eu sou responsável em edificar a minha vida. Você entende? Orando no Espírito Santo. E o que é orar no Espírito, Gutemilson? É orar em outras línguas. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 6, versículo 18, ele diz, orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito. Orar no Espírito é orar em outras línguas. Talvez você comece e a sua alma vai dizer, menino, tu está falando o quê? Isso aí não está funcionando. Tu não sabe nem o que é que tu está falando. Mas Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, essa mesma igreja dos dons, Paulo diz que quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. Quando eu rendo graças em outras línguas, eu estou dando bem as graças. Aleluia. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito pega junto com a gente e ele começa a orar com gemidos inexprimíveis, com a oração em línguas. Você entende, irmão? Aí quando eu começo a orar, eu oro segundo a vontade do Espírito. Porque o Espírito conhece o coração de Deus. Ele conhece a mente de Deus. Você entende, irmão? Aleluia. Diga, Deus é bom. Amém? Vamos ficar de pé. O louvor, por favor. Aleluia. Glória, 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 glória. Só deixar o versículo aqui, irmãos, para encerrar. Efésios capítulo 5 e o versículo 18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos, em outra tradução diz, enchei-vos do Espírito. Bem baixinho, por favor. Enchei-vos do Espírito. Como? Como eu me encho do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Amém? Enchei-vos do Espírito. Essa passagem, irmãos, ele não está pedindo. Essa frase, ela está no imperativo. Ele está dizendo, enchei-vos. Porque sabe, irmãos, a gente pensa que no dia que a gente foi cheio do Espírito, encerrou ali o negócio. Não. Essa palavra aqui, enchei-vos, está sendo cheio continuamente. Amém, irmãos? Eu posso provar de um enchimento do Espírito. Você entende? Um enchimento. Enche, enchei-vos, 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 enchei-vos. E sabe, amados, que quando a gente enche, vai chegar um tempo que vai transbordar. E quando eu transbordo, que é a vontade de Deus, irmãos, é que a gente seja transbordante.
Quando eu transbordo, eu vou tocar a vida de outras pessoas. Esse é o propósito. Não é para dizer que eu sou o cara, que eu sou cheio do Espírito. Ó, eu chego até a flutuar, aleluia. Não, irmão. É para tocar a vida das pessoas. Aleluia. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, oh, aleluia, ele sara minha alma, oh, Espírito, tens liberdade, o teu perdão é completo, oh, aleluia, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, oh, aleluia, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade.